quero deixar com vocês também a nosso querido mentor, uma pessoa maravilhosa. Nossa, eu fico sem palavras também para descrever esse homem maravilhoso que é meu mentor, Ademir Barros. Muito bem, esse é o teu microfone. Legal. Boa noite! Boa noite! Boa noite para você também que nos acompanha pela internet. Parabéns, Raquel. Um forte aplauso para Raquel. Foi uma ótima apresentação, já atualizada. Muito parabéns também para a Eunice, que foi espetacular na apresentação aqui. Que Deus possa abençoá-los. Bom, gente, eu estou aqui hoje para que vocês sejam testemunhas. Eu quero convidar aqui na frente uma pessoa... Será que eu perdi? Acho que não. Quero convidar uma pessoa muito especial, Ana Cláudia Gomes, para receber o seu PIN da nova Builder Elite dessa empresa maravilhosa. Se tiver alguém para tirar uma fotografia, eu agradeço. Cláudia, esse PIN representa muito. É o início de uma grande jornada de vitórias. E esse PIN, quando você olha para ele, você olha também para sua conta bancária. Porque caiu algo importante lá. E eu espero que esse seja vários e vários pins que eu possa ter a oportunidade de colocar em você e alcançar a meta, Platina Elite. Quero dar as boas-vindas, pode ser aqui? Sim. A nova Builder Elite da companhia For Life. Parabéns, Cláudio. Obrigada. Parabéns. Muito feliz. Legal, parabéns. Obrigada. Dê umas palavrinhas aí. Para expressar a felicidade assim é muito difícil. Porque para mim é uma conquista assim sem igual. Porque recebi o convite para trabalhar muito tempo atrás, meio desacreditada, e agora com essa equipe que me fez acreditar, me mostrou, está me ensinando, estou crescendo cada vez mais, o meu mentor que não deixou a minha mão ali depois dos 90 dias, mas a gente segue junto e, sabe, é maravilhoso a equipe que nos apoia. Então, é como ele falou, essa pequena demonstração aqui da empresa em retribuição ao meu trabalho, ao meu esforço, assim, vai ser em números, porque só me incentiva cada vez mais a crescer cada vez mais e chegar aonde, sem limites. É isso que a gente precisa, conectar pessoas e crescer cada vez mais na empresa. Estou muito emocionada e estou muito feliz. E aí a gente chama agora a Eunice para nos brindar novamente com a sua linda apresentação. Obrigada, parabéns, que privilégio mesmo. E para continuar nossa noite especial, eu quero chamar aqui uma pessoa, uma mulher que ela está olhando assim, serei eu? Sim, é você. Uma mulher muito lutadora, uma mulher que inspira a continuar, assim todos não façam. Ela continua fazendo. E isso merece um forte aplauso, né? Uma mulher virtuosa. Agora a gente vai receber com nós a Adriana Gonçalves. Sim, né? Não, de novo, preparados? A conta de 1, a la conta de 2, a la conta de 3. Adriana! Boa noite, gente! Hoje eu vou dar um pequeno treinamento, de um assunto que eu gosto muito, que é gestão do tempo e planejamento.
Eu escolhi esse tema porque, assim, no decorrer do tempo que eu fui passando, eu fui vendo diversas coisas que poderiam estar me impedindo de ter os resultados que eu queria. Então, eu fui, como eu posso dizer, fazendo tudo que eu poderia fazer para poder melhorar os meus resultados. Então, eu comecei a estudar a gestão do tempo e eu achei um assunto muito interessante com planejamento e eu quero falar para vocês um pouco hoje sobre isso. Então, gestão do tempo e planejamento. Então, o que é a gestão do tempo? A gestão do tempo é uma forma que a gente encontra de utilizar o tempo da melhor forma possível para que a gente possa ser mais produtivo e, no decorrer do tempo, conseguir alcançar os nossos projetos, né, e as nossas metas, os nossos objetivos. Aqui, antes, para ter uma boa gestão do tempo, a gente tem que ter um planejamento. Mas para a gente fazer um planejamento, um bom planejamento, a gente tem que se situar aqui nesses quesitos, né, para a gente se identificar onde que nós realmente estamos e para onde a gente quer ir. Então, esse quadro aqui eu achei ele bem interessante porque na primeira linha temos o porquê, o skills. O skills ele é a habilidade. Temos o processo, o reforço, o processo e o plano de ação. Então, na falta de uma dessas habilidades, a gente vai ter algumas consequências. Então, a primeira linha, né, estando tudo completinho, a gente obtém o que a gente quer, que é a mudança. Então, na segunda linha, quando se falta o porquê, quando a gente traça uma meta, um objetivo e falta o porquê, a gente tem os outros elementos, mas o porquê não tem. Então, no decorrer que a gente vai trabalhando naquilo que a gente deseja, vai ocorrer uma confusão, porque o porquê não está exatamente claro para a gente, então pode ocorrer uma confusão no meio do processo. Na terceira linha, a gente tem o porquê, mas não tem o skills, no caso seria a habilidade de fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, se a gente não tem a habilidade, isso nos ocasiona uma ansiedade. Na terceira linha, nós temos a falta do reforço. Então, se a gente não tem reforço e tem os outros elementos, isso causa para a gente uma resistência. A gente fica sem querer fazer aquilo, nos causa essa resistência. E na quinta linha, se a gente não tem o recurso, né? Tem todas as habilidades, mas não tem o recurso para colocar aquilo em prática, então isso nos causa uma frustração. E se a gente tem todos os 4 elementos anteriores, mas não tem um plano de ação, então isso vai nos causar uma inconsistência. A gente pode fazer um tempo, depois parar de fazer, depois continuar fazendo. Então a gente não é consistente naquilo que a gente se propôs a fazer. Pode passar. Então, o planejamento, o que é, né? O que é um planejamento? Para mim, o planejamento é uma rota, né, que a gente traça do lugar onde a gente está para um objetivo ou uma meta que a gente deseja. E o planejamento, eu gosto de imaginar ele como justamente um GPS, que vai levar a gente até lá. O que o GPS faz? Ele marca, né? Traça toda a rota, e aí você vai caminhando, vai indo naquela rota, mas se você sai da rota, né, o que ele diz? Entre na rua tal e volte para a rota, né? Dobre, vá aqui, entre tal rua, mas ele sempre leva você para voltar para a rota. Então, nessa rota do planejamento, é o que faz a gente voltar para os nossos planos, porque no dia a dia a gente tem muitas distrações. Então, muitas coisas podem nos distrair. Então, se você vai lá e vê o seu planejamento, o que você planejou para fazer, isso lhe traz de novo a rota que você tinha planejado alcançar. Pode passar. E por que eu devo planejar, né? Por que eu não posso fazer as coisas assim de acordo com o que vai acontecendo? Eu devo planejar porque com um planejamento eu tenho mais probabilidade, mais chance
de chegar no lugar onde eu desejo. Por exemplo, se eu tenho um amigo que mora em Porto Velho, se ele me disser, eu moro em Porto Velho, no bairro, só me diz só que mora em Porto Velho, e eu vou visitar esse amigo, e eu não tenho não sei muitas informações, vai ser mais fácil ou mais difícil de eu chegar na casa desse amigo? Mais difícil, né? E pode ser que eu nem chegue na casa desse amigo. Então, se eu tenho um planejamento, se eu pergunto dele o endereço, se eu sei a hora que eu vou sair, o número da casa, e isso tem muito mais probabilidade que eu chegue lá no endereço, né, no lugar onde eu planejei. E também o planejamento faz com que otimize o processo, ou seja, o processo, ao invés de ser muito extenso, ele é um processo mais rápido, por causa do planejamento. Pode passar. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um homem que vai cortar uma árvore. Se eu tenho, isso foi dito por um pensador que agora eu não estou lembrado do nome. Ele disse, se eu tiver 6 horas para cortar uma árvore, as primeiras 4 horas eu vou gastar amolando o machado e 2 horas para cortar a árvore. Então, o planejamento vai agilizar o processo de uma forma absurda, né? De uma forma muito mais eficaz. Tchau. Então, para a gente fazer um bom planejamento, a gente precisa de 4 passos, que é de definir bem os objetivos e metas, as ações direcionadas, estabelecer prioridades e organizar as atividades rotineiras. Eu vou falar sobre cada um desses pontos para a gente entender um pouquinho mais, né, detalhar um pouquinho mais. Pode passar, Jorge. Então, para a gente definir o primeiro ponto, que é definir as metas, o Dr. Soto, ele indica que nós tenhamos metas no ser, no ter e no fazer. Então, é bom que a gente divida essas metas por áreas da nossa vida, né? Pode ser a área familiar, a área de trabalho, pode ser, assim, diversas. A gente divide e para cada área dessa, a gente traçar um planejamento e uma meta. Pode passar. Eu trouxe essa cebola, né? E quero dar para vocês descascar aqui essa cebola, que eu achei ela muito interessante. Ela nos mostra uma forma, né, bem interessante de como a gente fazer um planejamento, de como a gente traçar uma meta. Então, o ideal é que a gente tenha metas de vida. Para a nossa vida inteira, a gente tem uma meta. E aí, dessas metas de vida, a gente coloca metas a médio prazo, a 5 anos, né? O que eu quero para mim daqui a 5 anos? E dessas metas a médio prazo, eu trago para metas de um pouco menos, né? Menos médio prazo, que é para metas de 1 ano. E aí, essas metas que eu tenho para 1 ano, que é o que vai me levar para as metas de 5 anos e para as metas de vida, eu vou dividir em metas mensais. Então, se eu tenho o objetivo de alcançar um diamante internacional da For Life, e aí eu quero isso em quanto tempo? Eu quero isso em 1 ano. Então, eu vou dividir por mês o que eu tenho que fazer. E depois desses meses, eu vou dividir por semanas. O que eu tenho que fazer em cada semana? E depois dessas semanas, eu vou dividir por dia. O que eu tenho que fazer no dia? E depois dos dias, eu vou dividir por horas, né? Então, aí também vai da pessoa, porque cada pessoa funciona de uma forma, né? Eu não sei se porque eu fui fazer o planejamento, fiz por hora, assim, bem feitinho assim, né? Tudo na sua horinha. Eu não conseguia fazer as coisas na hora. Porque, por exemplo, assim, se eu ia ensinar o meu filho, ele demorava um pouco mais de tempo, né, para ensinar. Se eu ia fazer alguma outra atividade, outras que dependiam de mim, sim, eu conseguia mais, né, dentro do horário. E aí foi me dando uma frustração, e aí eu disse, não, eu não vou fazer por horas, eu vou fazer o que eu tenho que fazer durante o dia. Aí eu consegui colocar as metas diárias, mas não por horas. Então, tipo assim, durante o dia eu tenho que fazer isso, que me leva em direção à minha meta, com a empresa, com a família,
com os filhos, né? Aí coloquei. Aí sim eu consegui fazer. Nesse estilo da meta do dia, mas não de horas, porque às vezes tem coisas que a gente vai até mais tarde fazendo para poder conseguir. Então eu achei bem interessante essa cebola. Pode passar. E como definir os objetivos? Para definir os objetivos, tem um método também para se definir os objetivos. Eu trouxe para vocês esse método aqui, que é o método SMART. Esse é o método mais usado para definição de metas. Então, são letras, né? E essas letras, cada letra significa uma coisa. Então, o S significa específico. Então, a meta que eu vou traçar, ela tem que ser específica. Não tem que ser, eu quero, esse ano eu quero alcançar, eu quero ter mais dinheiro, entendeu? Eu tenho que especificar exatamente o quanto que eu quero ter mais dinheiro, 50 mil, R$1.000, 10 mil, exatamente o que eu quero, bem específico, eu tenho que colocar nessa meta. Porque se for uma meta muito vaga, então fica mais difícil de mensurar essa meta, de eu alcançar, porque ela não está bem específica, que vai lá no porquê, né, daquele quadrado que a gente viu antes. Aí aqui o M significa mensurável. Eu tenho que ter uma meta que eu possa mensurar, que eu possa medir. Quanto que eu avancei, se eu estou avançando, se eu não estou avançando, quanto que eu estou ali me desenvolvendo nessa meta realmente. Aqui nós temos também o A de atingível. Então, a meta ela tem que ser uma meta que seja de acordo com as minhas capacidades. Eu já fiz muitas metas inatingíveis. Que eu achava que era para eu atingir, e isso me fez ficar muito frustrada. E eu vendo agora a questão das metas, eu vi, né, algumas coisas que eu tenho que colocar em prática agora. Então, ela tem que ser atingível de acordo com as suas possibilidades. Eu não posso fazer uma meta de acordo com as possibilidades da Raquel, do Joaquim, porque cada pessoa é diferente. Então, ela tem que ser atingível. Tem que ser relevante. Qual é a relevância dessa meta? O porquê que eu quero essa meta? O que essa meta vai influenciar na minha vida? Por que ela é importante para mim? É o R de relevante. E o tempo? O tempo, eu tenho que colocar um tempo para fazer cada meta, porque se eu não tenho um tempo, isso passa. Tem um escritor famoso, que o nome dele é Parkinson. Ele fez uma analogia, diz que se a gente tem 3 dias para fazer uma atividade, a gente leva 3 dias para fazer. Se a gente tem 1 hora para fazer aquela atividade, a gente leva 1 hora para fazer. Então, a gente tem que colocar tempo para as nossas metas, porque se a gente colocar a meta em 1 ano, a gente vai demorar 1 ano para fazer aquilo. Então, sempre quando você tem uma meta, é melhor que você estabeleça uma meta antes da data desejada. Se você, por exemplo, quer em 1 ano ser diamante internacional, então você coloca essa meta para outubro ou novembro, antes de acabar o ano, porque vão acontecer coisas que você não está esperando, e aí, se acontecem essas coisas, você tem um tempo a mais para reprogramar alguma coisa e chegar lá. E se não acontece nada, sai tudo de acordo figurino, com 7, 8 meses você alcançou a sua meta. Então, tem que estabelecer o tempo. Então, eu achei muito legal esse programa dessa forma de traçar metas SMART e quis trazer para vocês. Então, aqui são as ações direcionadas, né? Que primeiro são as metas, segundo são as ações direcionadas. O método SMART, que é o que é que você quer? E quando? Quando é que você quer isso? Como você vai fazer para alcançar isso que você quer? Com o quê? Com o que você vai alcançar, né? Quais serão os meios? E quando? Um tempo determinado para alcançar aquilo que você planejou e determinou. Aqui,
O outro ponto, o terceiro ponto, são as prioridades. Eu coloquei essa pirâmide aqui, tem a pirâmide de Maslow, né, que é um famoso aí também da literatura das prioridades. Ele coloca aqui nessa pirâmide a gente trabalhar a gente mesmo, né, a sociedade. Ele coloca nossas principais necessidades dentro de uma pirâmide. Eu preferi trazer isso aqui porque isso é de acordo com o seu planejamento. Então, no topo da pirâmide é o que é mais importante da sua vida, que isso não pode deixar de ser realizado. É o primeiro ponto. No segundo ponto, você vai colocar o que é, na ordem de prioridades, o que é mais prioridade, ou segunda prioridade. Então, aí a pessoa pergunta, mas como que eu vou definir as prioridades se são tantas coisas que são prioridades, né? Então, eu tenho uma dica aqui para vocês. Se você tivesse 3 meses de vida, quais seriam suas prioridades? Então, com 3 meses de vida, você realmente ia priorizar aquilo que seria realmente muito importante para você. Então, usando essa base, você vai colocar aí as prioridades para você poder fazer aquilo que você deseja. Pode passar. Aí, depois que você já estabeleceu as prioridades, já estabeleceu as metas, você tem que organizar as atividades rotineiras, porque no nosso dia a dia é a lei de Pareto, 80-20, 20% do que a gente faz dá 80% dos nossos resultados. Então, pode passar, Jorge. Então, nas atividades rotineiras, às vezes tem muitas coisas no nosso dia que roubam o nosso tempo e a gente não percebe e a gente vai ali no imediatismo todos os dias resolvendo aquelas coisas e as nossas metas, os nossos objetivos vão ficando só no papel. Então, para que eles saiam do papel, tem que realmente haver uma mudança de mentalidade para que você possa fazer ajustes necessários na sua rotina e na sua vida, para você se alinhar com o que você deseja para chegar onde você quer. Então, nas atividades rotineiras, nós temos que escanear a nossa rotina para ver o que a gente pode delegar, o que a gente pode retirar, para que a gente tenha mais tempo, né, para colocar as outras coisas que a gente colocou no papel dentro do nosso dia a dia. Também rever a logística de como são feitas as coisas, se eu posso fazer em menos tempo, se eu posso utilizar o tempo que eu estou lavando louça para estar escutando um áudio de crescimento pessoal. Então, ver como que eu posso ver essa logística e aproveitar o tempo de uma forma, né, mais proveitosa. Também a gente tem que definir o tempo para realizar cada tarefa. Por exemplo, eu digo, eu quero ler mais, mas eu não defino se eu vou ler de manhã, se eu vou ler à tarde, que hora que eu vou ler, quantas folhas eu vou ler, quantos livros eu quero ler. Eu quero ler um livro no mês, eu quero ler um livro em uma semana. Então, tudo isso tem que ser definido, tirando horas para realizar aquela tarefa. Porque também, às vezes, a gente quer fazer, põe lá na programação do dia. Hoje eu vou, digamos, vou fazer 3 chamadas. Aí você cuida lá dos afazeres da casa, vai cuidar do almoço, vai atender o marido, vai atender no filho, aparece uma coisa, você tem que resolver uma coisa no centro, aí aquela coisa, acabou o dia e você não fez. Então, tem que determinar uma hora. E uma coisa bem importante sempre o mais difícil, faça primeiro. Sempre aquela coisa que você acaba o dia, você não fez, coloque ela para você fazer primeiro. Então, depois do café, antes de resolver qualquer coisa na casa, eu vou fazer as minhas 3 chamadas do dia e aí eu vou estar kits com o meu planejamento e kits com as minhas metas. Então, sempre o mais difícil se faz primeiro. Se tem 2 coisas mais difíceis, vê qual é que é a mais difícil para fazer primeiro. E a outra é menos difícil, mais difícil fazer segundo. Mas sempre primeiro, porque sempre acaba o dia, a gente acaba deixando por último, e o último, você já está cansada, está esgotada, não dá mais tempo,
aí não faz. Outra, tem que ter uma agenda. Não dá para se programar somente na cabeça. Não dá para... essa semana eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou... Não dá. Tem que ter uma agenda, porque você tem que anotar, e a agenda também serve para você mensurar o seu avanço ou se você não está avançando. Então, você tem que ter aquela agenda para você fazer esse planejamento. Outra parte é organizar o ambiente, ou seja, o lugar onde você trabalha ou a sua casa, porque para você trabalhar, você tem que ter um ambiente organizado, porque se você não sabe onde estão as coisas, isso também faz perder tempo, porque aí você vai procurar, você vai ver onde é que está, isso vai acabar engolindo uma parte do seu tempo, que se tivesse tudo organizadinho, você só pegava e colocaria para fazer. Às vezes, a falta de organização até faz a gente deixar de fazer certas coisas, porque não acha o que a gente não acha o que a gente necessita para fazer aquilo. Então, manter um ambiente organizado. Eliminar os drenos. O que são os drenos? São atividades que a gente vai fazendo, mas que a gente não percebe que está comendo o nosso tempo. Né? Digamos, eu estou aqui fazendo, estou fazendo um almoço. Aí meu celular faz plim, plim, eu vou dar uma olhadinha lá. Aí dei uma olhadinha na mensagem, de repente passei para o Instagram, aí de repente passei para outra coisa, me veio um comercial, eu fui ver um videozinho ali que era uma coisa para durar 2 minutos, durou 15 minutos, 30 minutos. Quando eu vi, meu Deus, já foi meia hora do meu tempo ali de graça. Então, eliminar os drenos. Às vezes pode também ser uma visita na casa de alguém, que você planeja gastar 1 hora, meia hora, e aí a coisa vai se estendendo, né? Ou então a coisa está boa, está legal ali, muito gostoso, e depois você vê, eu tinha um trabalho para entregar hoje, tinha que terminar um projeto hoje, e acabou ficando lá mais tempo do que devia. Então, esses também são os drenos. Eu não coloquei aqui, mas outro fator também bem importante é você colocar as coisas na agenda e depois você revisar a agenda. Porque às vezes a gente coloca tudo na agenda, aí quando chega na segunda-feira você vai fazendo tudo da sua cabeça e não olha o seu planejamento. Então tem que olhar o planejamento. As metas também é bom que você coloque elas num lugar que você olhe para ela todos os dias. Se possível, escrever todos os dias a meta. Mas essa parte de escrever eu ainda não consegui. Mas de ver eu consegui, mas de escrever não. Porque quando a gente escreve, a gente está focado ali em mente e corpo, porque você está concentrado. Você não consegue escrever e pensar em outra coisa, não. Normalmente você está escrevendo, você está pensando e às vezes está até falando que você está escrevendo. Então está ali concentrado. Passa, Jorge, por favor. Essa é a minha apresentação de hoje. Muito obrigada. E era isso que eu tinha para falar. Temos alguma pergunta? Não é fácil. Qual é a diferença de sonho para meta? A diferença de sonho para meta? Sonhos são desejos que você tem, mas meta é quando você coloca ela mensurável, quando você coloca ela no papel e traça um planejamento para alcançar. Então, é algo que você já está ali palpando, é algo que você está já colocando em prática na sua vida. E sonhos não, você pode sonhar aqui muito, pensando, mas aquilo pode, às vezes, nunca chegar a fazer parte da sua vida e você viver aquilo diariamente. Obrigada. Pergunta? O que você aconselha para as pessoas que normalmente passam muito tempo no trabalho e já chegam em casa, chegar em casa e já tem muitas coisas para fazer e não conseguem fazer? Primeiro, eu aconselho que você veja as prioridades. Primeiro, você tem que ter uma meta, um objetivo. Depois, você vai ver na sua rotina o que você pode tirar, que não depende de você, que outra pessoa pode fazer, ou que delegar, se outra pessoa pode fazer,
ou se você pode retirar. Se não, você não pode retirar e você não pode delegar, você tem que ver na sua rotina como que você faz. Pode ser acordar mais cedo ou pode ser dormir mais tarde. Uma questão também que eu não falei com relação à produtividade, tem muita gente que acha que ser produtivo é trabalhar muito, né? Tá todo tempo ocupado, tá todo tempo trabalhando, mas isso não significa ser uma pessoa produtiva. Uma pessoa produtiva, ela pode trabalhar 2 horas bem focada e estar sendo muito produtiva ali naquelas 2 horas. Não necessariamente precisa a pessoa trabalhar muito. Então, eu acho que tu tem que ver as reais, para Eunice agora, as reais prioridades que tem que ser feita. E dentro da tua rotina, tu vai encaixar aí o que tu tem que fazer. Mais alguém? Não? Então, boa noite e até a próxima com o próximo treinamento que eu também irei aprender. Top.